Olá, Diamonds e Mona Lisas, sejam muito bem-vindas ao Audio New. Hoje a gente tem um episódio muito especial chamado PAC no Oásis Sem Fronteiras. E eu tô com uma convidada aqui, uma grande amiga, que é audiologista aqui no Reino Unido. E está fazendo parte também do nosso time do curso Treinando PAC no Oásis. Vou apresentar ela aqui de uma forma formal, mas depois a gente vai conversar de uma forma informal. Então, a Carol é fonoaudióloga, ela tem um mestrado em audiologia pela UCL, e ela é doutoranda na University of Cambridge, que ela faz alguns testes psicoacústicos, né, de processamento auditivo temporal, em pacientes usuários de implante. Então, a Carol tem uma grande bagagem, uma grande experiência aí, tanto na parte de diagnóstico audiológico, quanto na parte de reabilitação auditiva, né? Tanto com dispositivos eletrônicos, aparelhos auditivos, implante coclear, como também a parte de reabilitação do processamento auditivo. Então, Carol, seja muito bem-vinda. Esse é um tema que eu adoro falar, né? Se deixar, a gente fica aqui uma tarde falando de processamento auditivo e ASE. E estou muito feliz que você está compondo o time de professoras também, trazendo essa bagagem toda para levar para a audiologia brasileira, né? Quem não tem muito acesso, enfim, a gente sabe que muitos estudos lá ainda são um pouco devagar, né? Que aí ainda existem muitas formações jurássicas também. Então, tá trazendo essa inovação assim contigo, para mim é uma honra, né? Você ter aceitado o convite e tá aqui com a gente. E quer fazer uma apresentação breve assim de você? Acho que você falou o que eu tinha que falar. Eu queria agradecer de você ter me convidado para fazer isso. Eu acho também que é importante falar que a gente se conheceu num congresso há muito tempo atrás e que a gente manteve contato, mas que quando eu vi o seu curso de PAC no AASE, eu falei, gente, tanto que eu fui aluna, Foi, né? Tudo bem foi, aí? tudo Eu certo. fui aluna porque é uma coisa que aqui também, eu não posso falar que eu sei tudo da Inglaterra inteira, mas ainda é novo, Sim. ainda são coisas que as pessoas não fazem e aquilo não fica bem comigo de eu só adaptar o aparelho e não dar o treinamento e Não não oferecer o próximo passo. exatamente. Então eu falei, gente, vamos fazer. E a gente aqui não tá falando só da ciência, a gente também tá falando de Sim, business, né? sim, sim. E um package. Se eu tô vendendo o aparelho, eu vou vender o pacote de reabilitação e vamos trabalhar tudo. Acho que você deu o exemplo. Quando você vai fazer uma cirurgia ortopédica, você já sabe que tem que fazer a fisioterapia depois. Quando eu coloco um aparelho, eu já tô falando com o paciente do que tem que fazer depois também. Sim. Então, Eu acho assim, gente, não tem como separar. né? Porque assim, parece assim que a gente separa. Uma metade vai até a cóclea. Aí a outra metade da informação parece que, sei lá, ela vai pro além, ela vai pro espaço. A gente sabe que é uma rota só, né? Então eu falo, gente, como é que ainda se separa? Não se fala dessa união, dessa integração. Porque o sistema auditivo, o sistema nervoso auditivo tá junto ali com o periférico. Então é óbvio que tendo uma perda auditiva ali, eu vou ter uma consequência também no sistema nervoso auditivo central. E aí o que acontece, Carol? Não sei muito como são as coisas aqui no Reino Unido, mas lá no Brasil tem aquela coisa muito da questão. Como é que eu posso falar? A questão aquela venda sem escrúpulos, né? De tem que bater meta, tem que fazer. Porque os aparelhos auditivos nós sabemos que tem um custo alto, né, de mercado. Então parece que a galera fica só de olho ali na grana, no dinheiro e na comissão que vai ganhar e na comissão que não sei, fulano, ciclano, outro profissional da saúde vai receber. E aí o paciente fica nesse meio do caminho, né, nesse rolo aí, que eu acho totalmente errado. E aí, coloca o aparelho e muitas vezes não se sente totalmente satisfeito, né? Sim. Não é todo mundo, inclusive, que faz um protocolo realmente, assim, de adaptação bem feito, de fazer uma boa verificação eletroacústica, de fazer testes de fala, porque quando eu trabalhei com aparelho, muitos anos atrás, foi meu primeiro emprego na fonoaudiologia,
Assim, eu recebi um treinamento bem básico, né? De tipo, liga o software, coloca o cabo aqui, o software é assim, se o paciente tá com queixa, diminui o ganho, se o paciente isso, aquilo. Era isso. Hoje, né, depois que eu entrei em universidade, que eu fui ver realmente como que é o acompanhamento, que, poxa, tem que fazer verificação, tem que fazer validação. Não é só colocar o aparelho na orelha, né? Não é só colocar a amplificação. E eu falo assim, meu Deus do céu. Mas também, ninguém escolhe ser uma má no sentido de não de ser má, uma pessoa má. Sim. Mas ninguém escolhe de ser uma audiologista de péssima qualidade. Sim. Depende do treinamento que você teve. Exato. Depende de onde você trabalha. Se o clima é de vender muito, como se fosse uma loja, Sim. e esquecendo da parte da saúde, infelizmente, a gente tem hora que tem que dançar conforme a música. Eu talvez tenha sorte de não ter que trabalhar para uma empresa, eu trabalho para mim mesma. Sim. E eu acho que o tempo ali que você tem com o paciente é muito maior. Importante. Mas aqui também tem essa coisa de meta, essa coisa de vender, vender, vender. Tanto que tem muitas pessoas aqui que eles são chamados Hearing Aid Dispensers. Eles não são audiologistas. Eles têm uma qualificação mais baixa e a profissão o trabalho deles é vender o aparelho, vender e adaptar o aparelho. Uhum. Então, eles são sangue no olho pra vender. Exatamente. Então, não que vender seja ruim, né? Porque a gente gosta de ganhar dinheiro, tá? É isso que a gente tá fazendo aqui, né? Vamos ser honestas. Nós gostamos de ganhar dinheiro, mas de uma forma correta, né? De uma forma que a gente não tá prejudicando outra pessoa, de uma forma que a gente tá trazendo um benefício para ela. É exatamente essa situação que eu e a Carol estamos descrevendo aqui, que infelizmente acontece. Mas também, se a gente for falar do dinheiro, vamos supor que você tenha 2 pacientes que você venda o aparelho, e esses 2 estão mais ou menos ou não tão felizes. Mas aí você vende um que você faz a reabilitação, você provavelmente ganha o mesmo tanto e acaba com todo mundo feliz. Exatamente. E eu acho que é essa oportunidade também de trabalho, Carol, que precisa ser vista muito nessa união, na integração do processamento auditivo no ASE. Porque, assim, eu vejo nos grupos de mentoria que eu tenho, o pessoal fica muito angustiado de, tá fazendo captação sempre de novo paciente, tá sempre correndo atrás do novo, mas não tá olhando pra fidelização. Sim. Né? Porque muitas vezes aquele paciente foi lá contigo, colocou o aparelho auditivo em você, ele gostou de você, gostou da sua forma de atendimento, e aí, ok, tchau. Né? Então, eu acho que tá muito na questão da explicação, de olha, seu João, a gente vai colocar o aparelho funciona daqui assim, assado. E daqui para frente a gente precisa também estimular a parte de reabilitação. Uhum. Porque só o aparelho não vai ser o suficiente, ele vai amplificar. Mas o que eu vejo, Carol, é muito a questão do medo. De, poxa, o aparelho é caro, o paciente não vai pagar, então eu acho que tem que refazer, assim, essa mentalidade, sabe? De entender que faz parte do processo de adaptação, que não é uma escolha. Porque o quanto que a gente vê de pacientes que poderiam estar respondendo bem, né? Um paciente bem adaptado, mas parece que o negócio pacou. Inclusive, isso acontece com você? Como é que é na sua prática, assim? Claro. Tem aqueles pacientes que você não sabe mais o que fazer, né? Você já fez tudo que você tinha que fazer no aparelho, fez a verificação, mas quando você vai validar, quando você vai ver realmente o que o paciente o que o cérebro tá fazendo com aquele som, não tá funcionando. Então, aí você tem que pensar, tem uma autora, a Jane Maddell. Adoro ela. Ela fala, o ouvido é a porta do cérebro, né? Sim. It's the doors of the brain. Sim. Porque tudo que o ouvido tá fazendo é só tudo, né? Lógico que eu não tô falando... não, a gente estudou anos e anos de anatomia. Sim. E a anatomia da orelha interna não é fácil, não. Não é fácil. Entender, tanto que... Eu tive que fazer vários esquemas pra entender aquela questão do potássio, da troca de potássio com não sei o quê, com íon, que eu fazia vários esquemas pra entender aquilo. Sabe que eu guardei as minhas anotações? Acho que foi mais do mestrado. Eu ainda tinha algumas da faculdade, mas
Lá do camp, né? Porque a gente desenhava as coisas, escrevia a lápis. Eu falei, não, eu sou uma artista. E é difícil entender a orelha Sim. interna, a orelha média. A orelha média é difícil de entender imitando geometria Não é uma fácil. coisa tão simples. Não é só a curvinha ali, né? Então, não tô falando que não é nada, mas é muito mais que isso, né? Então, o que o aparelho pode fazer é pouco, assim. Então, eu acho, mas o que eu faço, o que eu acho, o primeiro passo é saber que você fez uma adaptação boa Bem daquele feita. aparelho. Bem feito, que você fez sua verificação com... O equipamento, a verificação eletroacústica. Isso, que eu faço um in situ, né? E é muito importante fazer isso, ver que o aparelho está fazendo o que tem que fazer. Porque a companhia de aparelho fala, esse aparelho aqui dá ganho a frequências altas, até, sei lá, 12.000 Hz. Você coloca na sua... Você vê o ganho eletroacústico, tá cortando no 4, no 6. E aí o paciente que não tá conseguindo escutar e perceber, né? Aí não sabe por quê. Não sabe por quê. Né? Aí não tem como... Não tem como trabalhar processamento se não tá chegando. É exatamente esse ponto, Carol. Eu vejo que as pessoas têm muita dúvida nisso, de assim... É como se o treinamento auditivo fosse um milagre. Não é. E lógico que não dá pra gente saber tudo. Você tem que meio que escolher uma área pra você ser especialista naquela área. Sim. Mas também não dá pra negar tudo de aparelho se você tá pretendendo fazer uma reabilitação de processamento auditivo numa pessoa que tem aparelho. Exato. Né? Exato. Ou você trabalha em parceria com alguém que saiba muito, que você confia. Com certeza. Não é? Mas... igual, por exemplo, se eu vou fazer... Agora eu não faço na minha clínica particular, mas se eu fosse quando eu fazia no NHS, no SUS daqui, quando eu fazia uma adaptação de aparelho auditivo numa criança que foi testada pelo Bera. Eu não vou só com os valores que a pessoa me passou. Eu quero ver as curvas. Sim. Eu quero ver, porque eu tenho que entender daquele exame. Sim. Eu quero ver exatamente... O que está acontecendo ali. Porque vamos supor... Se tinha resposta em 50, não tem resposta em 40. Aquela resposta do 50 tá grande. E a resposta do 40 não tem nada. Então, eu vou colocar o meu aparelho em 45, entendeu? Eu vou fazer o ganho. Mas se a resposta do 50 fosse pequenininha, eu já coloco no 50. Sim. A gente tá falando de bebê, que eu não vou conseguir testar em 5 decibéis. Sim. Mas aqueles 5 decibéis ali de diferença, se eu não ver o exame, se eu não ver, né, as curvas, eu não consigo... ter uma noção do que tá acontecendo ali. E fazer a adaptação do meu aparelho do jeito que tem que ser feito. Que ele aparelho bem feito, bem adaptado, bem regulado. Entendeu? Então, você tem que entender do exame, você tem que entender do processo de adaptação do aparelho para você conseguir fazer a reabilitação. Com certeza. E eu falo muito isso. Gente, não é só colocar um fone. Não é só isso. Você tem que entender o circuito do aparelho auditivo, porque não é uma audição normal. Então, assim, vão ter algoritmos ligados que vão dar determinadas sensações para o paciente, que vão mexer naquela onda sonora. E aquela onda sonora, sabe que ela tá chegando como ela deveria chegar? Pois é. Então, se a gente não conhece os princípios básicos de como que aquela onda sonora tá chegando, de intensidade que tá dando, como que você vai pensar em treino? Sabe um exemplo que eu lembrei aqui, quando eu trabalhava bem no meu início aqui na Inglaterra? Eu peguei uma paciente que estava com uma perda unilateral severa, com o aparelho auditivo do lado severo, e a pessoa não conseguia adaptar com aquele aparelho. Aí aqui tem uma especialidade que chama Hearing Therapist. É a pessoa que faz o aconselhamento, que faz uma terapia mesmo, é uma coisa mais psicológica, mas a pessoa tem muito entendimento da audição, entendeu? E daí...
antes de eu ver essa paciente, ela tinha os outros audiologistas. Alguém fez a adaptação do aparelho. E essa paciente voltou. Não dava certo a adaptação do aparelho. Coitada. Foi para Hearing Therapist. Na época, a gente ainda não era prontuário de papel. Tinha umas 4 páginas que a terapista escreveu. A terapeuta. Therapist, foi mal. Que a terapeuta escreveu umas 4 páginas. E a pessoa não conseguia lidar com aquele aparelho. A pessoa vem para eu ver. Eu falei, vamos olhar. O que eu falei? Vou repetir o audiograma. Sim. Não tinham feito mascaramento direito. Ela não tinha audição nenhuma. Do outro lado. Nesse lado. Gente. Aí ela passou quantos meses tentando adaptar um aparelho, fazendo terapia psicológica, porque o audiograma dela estava errado. Olha a cagada. Então, o negócio é você tem que saber do processo inteiro. Sim, tem que entender do processo. Não dá pra você fazer uma coisa só, não dá pra pular etapa. Não dá. Inclusive, eu falo isso muito, assim, que nem no curso, no Treinando PAC no ASE. É óbvio que é um curso de processamento auditivo, mas eu falo, gente, vocês têm que entender o funcionamento do negócio. Se o algoritmo tá ligado, o que que tá dando, o que que tá fornecendo, qual que é a sensação que o paciente deveria ter. Então, por isso que eu faço questão na metodologia trazer sempre uma professora, né, na especialista na área de aparelhos auditivos, não que vá falar como mexer no aparelho, Sim. mas assim, como ler dado ali na verificação eletroacústica, o que significa aqueles gráficos? Porque não é só... Essa etapa não dá pra pular. Gente, dá muita merda, dá muito ruim. E também uma coisa que eu acho que a gente tem que melhorar, Mayra, é a comunicação, né? Eu acho que a gente tem vergonha de perguntar, igual... Vamos supor, uma outra audiologista de São Paulo fez a adaptação. Aí, por que você não pega o telefone e conversa com ela? Fala, olha, esse paciente, ele mora na minha cidade, ele veio fazer a terapia comigo, eu tô com dificuldade de trabalhar essa habilidade auditiva. O que você pode me falar do aparelho? Do aparelho dele. A gente tem que começar... E não é falar que a outra pessoa fez errado, não é isso, mas é realmente... aquela comunicação entre profissionais. Geralmente, quando as minhas alunas vêm pra mim assim... Tá, o paciente chegou pra fazer treinamento auditivo. Eu falei, tá, mas... Cadê o relatório? O que foi feito? Porque assim, ganho funcional não dá mais hoje, né, gente? Não dá mais, é uma coisa que não dá mais, né? Então, e aí? O que foi feito de teste? Alguma coisa? Ah, não, o paciente chegou sem nada. Eu falo, então você liga lá, entra em contato, conversa com a fono, porque a gente precisa entender o que foi feito nesse aparelho auditivo. Né? Senão, realmente, o negócio fica complicado. Você queimar a etapa, realmente não dá certo. Carol, você acredita que dá para ter um atendimento assim mais completo na reabilitação auditiva, de uma forma ética, de uma forma bem remunerada? Voltando ao tema lá da venda que a gente falou anteriormente. Acho que a resposta é sim. E não tem muito mais o que falar. É sim, claro. E é muito mais ético do que só vender o aparelho. Com certeza. É muito mais ético. E não é que você está adicionando o custo. Você tá vendo uma coisa como ao todo. Sim. Tipo, você vai num casamento, você compra só a parte de cima do seu vestido? Ou só a parte... Não, a gente paga... Entendeu? Sim. É tudo. É um exemplo meio... Não, mas deu pra entender, porque eu acho que existe esse medo muito grande, assim, mas parece que eu tô me aproveitando do paciente, da vulnerabilidade dele, da questão dele, não é isso. Não. Né? Com certeza terão pessoas que vão fazer isso, mas a gente não pode controlar todo mundo. Não. Mas, não, é realmente com a visão oposta. Exato, que é de complemento. De ver a pessoa como um todo... não sei nem... Às vezes a pessoa que você tá vendo... Eu falo isso com meus pacientes. A gente tem preços diferentes, níveis de tecnologia diferentes. Dependendo do paciente, eu não tenho que vender o mais caro. Não precisa. Sim. Porque se é um paciente velhinho que não tem aquela vida social agitada mais, não tá... Fica...
Lógico que a cultura aqui também é um pouco diferente, Sim, aqui, né? aqui é bem pacato, quieto, né? silencioso. Muitas vezes as pessoas ficam mais sozinhas em casa, né? Então, isso, mas eu considero isso. Eu considero o lifestyle, o estilo de vida da pessoa. Para saber qual que é o nível de tecnologia. Então, eu já falei com o paciente, mas às vezes eu acho que esse nível aqui tá suficiente para você... E daí, investe o resto em treinamento. Em treinamento. Antes, aquele ditado, né? Antes tá com 2 Fuscas na orelha do que com uma Mercedes só em uma. Esse eu nunca ouvi, mas porque existe muito isso, assim. Acho que você tem que diminuir a diferença entre Fusca e Mercedes. É muito grande, né? Mas, inclusive, pegando esse gancho, é exatamente sobre isso, né? Também tem a questão da... Para mim, se o paciente tem indicação ali, perda auditiva bilateral, simétrica, não tem por que colocar aparelho auditivo só em um lado, né? Não, aí não. Eu não nem tem. ofereço. Não. Porque a idade vai digitar antes 2 Fuscas do que uma Mercedes só em um. Não, aí eu nem ofereço. Só se a pessoa, por algum motivo, perguntar, mas eu nem dou essa possibilidade. Essa opção, porque tivemos já alguns problemas em relação a isso. Porque pode causar uma interferência binaural. Ah, não, Né? Pra quem não sabe. A gente tem 2 orelhas por uma razão. Pra quem não sabe, né? Interferência binaural. Você tem uma perda auditiva assimétrica, bilateral. Ok, aí você acha que é aquilo ali. Só que aí se você coloca a estimulação só em uma orelha, você tá privando a outra. E aí quando chega lá em cima, na hora de se cruzar as informações, vai dar ruim. Porque a nossa via auditiva, nosso sistema nervoso auditivo central, ele é todo cruzado. Sincroniza e depende daquela sincronia. Exatamente. Então, mexe ali em questões de... Além da privação auditiva, de questões de localização, de questões de processar aspectos temporais do som. Então, assim, gente, não façam. Não, mas olha isso. A gente sabe, o nosso sistema auditivo sabe localizar de onde o som vem por causa de um atraso de milissegundos de chegar numa orelha comparado com a outra. A interação binaural. Imagina se você tem um aparelho só de um lado. Tá, então, gente, por favor, coloquem pelo menos aparelhos básicos nos 2 lados, mas não privem realmente essa orelha, essa outra orelha de receber estimulação e falar, porque às vezes o paciente vem com essas loucuras, né? Ah, mas não quero comprar só um. Sim. E aí você tem que ir lá e conversar, quebrar a objeção, né? De que realmente ele precisa usar dos 2 lados. Aqui a gente vende o par. Já vende o par, não dá nem a opção. O preço já é o par. Boa. E aí, se vem uma pessoa que só precisa de um, lógico que aí é diferente. Mas já os preços que a gente tem lá já são o par. Ah, ótimo. Nem dá a opção do unilateral, porque eu acho que no Brasil dá a opção de, olha, um é tanto, 2 é tal. Olha só, quando eu falo a gente, aqui eu tô falando de mim, né? Do lugar que eu trabalho. Eu não tô falando em nome da rainha, do rei da Inglaterra inteira. Eu não posso garantir o que as outras pessoas fazem, mas não, normalmente são 2. Com certeza. Carol, pegando aí no gancho aqui dessas perguntas sobre Pacnoase, você acredita que a reabilitação auditiva central, né, pensando assim, colocando o aparelho e o paciente fazendo treinamento auditivo, pode ser feito no consultório mesmo, sem depender de grandes equipamentos? Sim. De boa? Com certeza. O processo de reabilitação é mais simples, né? Não, pode fazer no consultório. Muitas coisas o paciente você dá para casa para eles, né? Para eles fazerem em casa, mas pode com certeza fazer no consultório. Não precisa de muita high-tech. Lógico que a audiologia em si você precisa investir, em né? equipamentos. Não tem como não ter os equipamentos. Sim. Mas ter um fone de ouvido bom Sim. é uma coisa super importante. Sim. E básica, né? Feijão com arroz. Exatamente. Seu equipamento tá calibrado. E você testar aquele equipamento também. Porque tem dia que, sei lá, por alguma razão você puxou o fio e aí você tá lá fazendo treinamento, a pessoa tá ouvindo de um lado só. E você não tá sabendo, porque ele tá lá com o fone. Então, tem que ter. É igual. Tem um livro que compara o sistema de saúde com o sistema de aviação. Uhum. Antes de você voar, eles... Tem que dar um check ali em várias coisas, né? 3 pessoas vão lá e checam. Por que não é assim também no sistema de saúde?
Antes de você fazer uma audiometria, você tem que testar aquele audiômetro em você todos os dias. Com certeza. Eu sempre tenho a prática de ir lá e olhar. Principalmente, assim, testes de processamento auditivo. Você tem que... seus vai tudo pro buraco se não tiver. Então, seu equipamento tem que estar funcionando, mas não precisa de algo de muita complexidade, disso, daquilo. Eu sempre dou essa... Sempre falo, porque assim, o meu começo foi difícil. Né? Então, começava com o mínimo. Gente, eu já atendi, assim, naqueles audiômetros, tipo, quase a manivela, sabe? Mas era o que tinha. Né? Não sei se é da sua época, mas eu aprendi imitância no AZ7. Eu não lembro o nome, mas o meu era aquele de agulha. Isso, é o de agulha. Então, assim, quem faz imitanciometria no AZ7, faz imitância em qualquer equipamento. Em qualquer equipamento. E sabe raciocinar em cima do que realmente está acontecendo ali na orelha média. Esperando a agulhinha mexer, né? Tem que mexer a agulhinha e tem que depois fazer a conta para tirar a inferência de quanto que tá lá ali de volume de orelha média. Então, assim, qualquer pessoa que mexeu no AZ7 sabe, né? Então, eu falo que, assim, a gente tem que começar com o que a gente tem. Né? O negócio é começar. Começar, dar o start. Começar realmente, e aí à medida que vai entrando caixa, né, que você vai realmente colocando força naquele serviço, aí sim investindo, né? Por exemplo, a clínica da Carol é linda, né? Obrigada. E assim, foi com certeza um grande investimento ali que você fez em pegar um bom audiômetro, aquela cabine lá toda compacta, diferente, né? A parte de eletroacústica, a verificação. Isso é uma coisa que as pessoas no setor privado aqui às vezes não investem. Eles não investem em equipamento de eletroacústica. Mas faz parte, assim, é aquilo que a gente falou. Como, né, que você vai saber que realmente o som tá chegando onde deveria chegar? Não tem, gente. É verificação eletroacústica. Não, eu já ia falar realmente isso. Como que você faz um ganho funcional? Não é isso que a pessoa tá ouvindo pelo aparelho. Ninguém fica ouvindo bips, né? Não dá. Não dá, gente. Então, ficar aplicando técnicas, né, que a gente não tem certeza de resposta. Só voltando um pouquinho, o negócio que a gente falou, o negócio é começar com o equipamento que você tem. Sim, eu completamente concordo e é o que eu fiz, é o que todo mundo faz. Mas, ao mesmo tempo, tá sempre olhando o que outras pessoas estão fazendo para você saber que você também tá fazendo a coisa certa. Sim. Porque fazer o básico é uma coisa, mas fazer pela metade também é outra. Não dá. Né? Não dá. Então, é aquele negócio. Você não pode ser... Isso é uma palavra que eu não vou saber falar em Vamos português. lá, vou tentar. Complacent. Você ficar... Complacente? Deve ser, né? De você ficar estacionado naquele mesmo lugar. Você tá tendo sempre que olhar. Eu tô fazendo certo? O que mais que eu podia estar fazendo? O que eu posso melhorar? Estudando. E realmente não dá. Indo em curso, fazendo cursos, lendo. Não dá para sentar e... eu fiz o curso há 10 anos atrás e continuo aqui fazendo as mesmas coisas. A mesma coisa? Os equipamentos mudam, as técnicas mudam e até a ciência muda. Evolui. A gente vai descobrindo outras coisas. Então, isso não dá para ser, né? Com certeza. É o que eu falo sempre. Para mim, é um terror. Eu falo assim, gente, ficar aplicando técnica jurássica, sabe? Um negócio que não tem mais nada a ver, não tem mais sentido. Eu tô submetendo o paciente àquela situação. São os testes demorados, cansativos. Pra mim, assim, eu imagino assim, eu ir num médico e ele, sei lá, ficar tentando ver o que eu tenho na minha barriga, sei lá, botando a orelha ali pra escutar o barulho, sabe? Então, eu tenho horror a isso. Por isso que eu gosto de estar estudando, eu gosto de estar... conhecendo pessoas novas, fazendo visitação no que eu posso, né? Porque eu tenho espaço. O PubMed já entra assim de primeira no meu computador, não é nem o Google. Porque eu sempre tô olhando ali artigo novo que tá saindo. Porque não dá, né? A gente precisa realmente tá mais forte no mercado, né? Realmente com mais força no mercado. Eu gosto do trabalho que eu faço agora, que é um trabalho de auditoria, que eu falei no outro podcast que a gente fez. Porque você vai ver
um monte de gente fazendo. Às vezes fazem de um jeito diferente, mas fazendo a mesma coisa. Sim, Você tá sim. sempre... Aprendendo algo aprendendo. novo. Tá sempre aprendendo algo novo. É. Eu acho que é isso, sabe? É aquela sensação... Pra mim, eu tenho a sensação de que eu sou uma eterna aluna. É. Pra mim, sempre foi isso. Nunca foi, eu já sei tudo. Não, eu Tá. me pergunto isso direto. Por que que eu tô fazendo um doutorado? Na minha Sim. idade, não vai mudar o que eu faço, tipo, na minha carreira, em Sim. termos de, sabe? Salário. E por que que eu tô fazendo isso? Quando eu terminar, eu já vou estar quase aposentando. Carol. Exagerando um pouco. Mas eu gosto. Eu também. Não tem, Eu não gosto tem também. outra explicação. Eu gosto de me atualizar, de descobrir, é o jeito que eu sou. Então, Eu também. Eu também. Eu estava, inclusive, isso do meu pai. Você estuda demais. Eu falei, que bom. Falei, Nossa, que bom. Que coisa... não tem coisa melhor. Verdade. Carol, aqui, ó. Na sua opinião, quais são os sinais, assim, as queixas que um paciente com a ASE, né, que foi de fazer uma adaptação com você, que você pode pensar assim, será que é processamento auditivo, que não é mais problema realmente de amplificação? Sim. Então, vamos supor que eu já fiz todas as verificações. Eu Já tô fez sabendo, tudo, tá todo o tudo protocolo. ótimo. Paciente que continua voltando com a mesma queixa, por exemplo. Quando eu tô conversando com a minha esposa, é tranquilo, mas aí se a televisão tá ligada, se tem muito barulho ou alguma coisa, eu não consigo concentrar no que ela tá falando, por Sim. exemplo. Aí já vem aquela coisa da figura fundo, né? Que você Sim. fica pensando mais. Uma das coisas que eu mais noto, assim, paciente com muita fadiga. Fadiga, cansaço auditivo, né? Isso, paciente Esforço. com muito esforço auditivo. Paciente, às vezes, com dificuldade de ouvir Sons parecidos, né? sons parecidos, algumas coisas bem, como fala? Subtle, bem pequenas. Sutis. Tá voltando. Tá voltando. Umas coisas sutis, assim, que não é se aumentar o ganho, porque daí começa a ficar Distorcendo. distorcido. Então são esses tipos de queixa. Acho que queixa também de percepção de falar no ruído, né? Por mais que você já tenha ativado o microfone direcional e o paciente ainda continua com aquela queixa. Não, e agora os aparelhos têm inteligência artificial que faz isso e tal. Mas uma coisa também que eu acho importante, Maíra, o aparelho pode diminuir o som inteiro, mas eu tenho audição normal, eu não consigo diminuir o ruído inteiro. Você tem que trabalhar o seu sistema auditivo para lidar de uma com forma aquela situação, tolerável, não é? Então, eu não é que eu sou contra, mas você tem que tomar muito cuidado com o tanto que você diminui ruído também, porque daí você tá Exato. indo muito longe do que é Da natural, situação real. da situação natural, entendeu? E aí eu acho que um treinamento é uma opção melhor do que Porque você ficar diminuindo ali, tentando deixar aquela onda sonora deformada, né? Isso. Pra tentar deixar mais confortável e quando tá tudo distorcido ali na orelha do paciente, né? Então, muita coisa eu acho que é o treinamento. Sim. Porque vamos pensar numa pessoa com processamento auditivo sem perda. Não tem a opção de diminuir o ganho. Não é? Diminuir a amplificação. Essa questão da percepção de falar no ruído também me lembrou uma situação. Quando eu trabalhava eu fui fazer fellow de implante. E aí eu lembro que veio uma paciente reclamar que ela estava escutando barulho da descarga. Aí eu falei, olha, eu também escuto, né? Então, realmente precisa ser tolerável, assim. A gente tem que incluir de volta aquele indivíduo no mundo barulhento, no mundo real. Exatamente. Beleza. Carol, aqui pra gente ir finalizando, queria que você falasse, assim, um recado pra uma fono, assim, que ama audiologia, que a gente sabe que a audiologia, ela é apaixonante, né? Quando a gente entra na audiologia, que entende as coisas, que o negócio vai fazendo sentido, a gente acaba gostando muito do que a gente faz, né?
Mas que às vezes tá meio desmotivada, insegura, achando que não tem mais espaço pra crescer. Depois Sim. Gente, depois assistam o outro podcast que a Carol contou a história dela, né? E a Carol é uma pessoa que cresceu muito aqui no Reino Unido. Então, o que você tem pra falar? Eu acho que a primeira coisa, ache o que te faça feliz, né? Não adianta você ficar ali vendendo aparelho porque dá dinheiro se não é o que te faz feliz. Então, você tem que achar o que te faz feliz. Acha a sua tribo, assim, as pessoas que gostam do que você gosta. Começa, né? Então, você tem o grupo das Mona Lisas e isso te inspira, Com te faz certeza. das Diamonds e Das Mona duas. Lisas. Isso. Então, eu acho isso muito importante, assim, porque a audiologia é muito vasta. Sim. Tem muitas coisas. Então, às vezes é mesmo que meio que quase que uma mudança de carreira. Minha carreira meio que foi mudando, mas você vai sempre em busca De algo. da felicidade, Sim. do que te faz. Porque chega muito ponto que você tá ali estagnada, então é meio que hora de mudar. Tanto que teve uma época na minha carreira que alguém perguntou, você quer talvez fazer outra coisa? Eu falei, não, a audiologia me dá Já me preenche. muitas oportunidades. Só que eu fui mudando Ao longo do curso. Tipo, eu tava super bem fazendo só adultos. Aí eu falei, não quero, mas eu fui pra pediatria. Então, o que me fez feliz foi meio que essas mudanças, assim, sempre me Colocando em desafios. challenging, isso. É. Sempre me desafiando nesse sentido. Então, isso eu acho que é uma coisa importante e não dá pra ficar só reclamando, só triste e não fazer. Você tem que fazer. Então, eu sou desse Você desse tem que fazer. Vai dar certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou Ainda não no chegou final. lá. Então, é isso. Tome atitude. Pra quem tá com medo de empreender ou estudar mais, sair do comum, o que você falaria? Você que deu essa volta ao mundo aí. É a mesma coisa que eu acabei de falar, tem que fazer. Tem uma hora. É engraçado que a gente trabalha anos e anos e anos pros outros e acaba assim, eles sugam sua alma. Você faz tanto esforço e você tá lá paciente por 5, 10 anos trabalhando pra outra pessoa. Mas quando você vai empreender e fazer pra você mesma, Não dá. Não posso gastar dinheiro. Não você sei o quê. você não dá o mesmo tanto. E eu ainda tô passando um pouco por isso, sim, porque Sim. é difícil. Não é fácil. E não é fácil você não ter aquele salário certo todo mês. Não é fácil, mas você tem que se jogar. Mas eu falo que você pode ganhar mais. Sim. Por exemplo, a minha trajetória foi, eu quis fazer mestrado, doutorado, porque eu queria ser professora concursada. Queria ter uma estabilidade, né? Isso. Porque meu pai foi CLT a vida inteira. E, não, você tem que ter aquele salário estável todo mês e não sei o quê. Ninguém na minha família... Tentaram empreender, mas não deu muito certo, não. Então, aquela coisa, o dinheiro não pode faltar. E aí, eu acho que tem essa dualidade. Tem o medo, né, não tenho aquele fixo certo, mas assim, você sabe que você ganha muito mais dinheiro também, não tendo aquele fixo certo. Com certeza. A minha história, quando eu era casada, eu tinha meu empreguinho, aquela coisa todo mês, e o meu ex-marido, eu acho que ele era desse tipo igual o seu pai, assim, então eu me sentia meio que com medo. Gente, eu separei, eu falei, tipo, foi meio que uma loucura, porque eu tava sozinha, então eu tinha que dar conta de tudo eu mesma. Mas eu falei, agora não tem ninguém pra meio que me segurar assim. Sim, e foi. Vai e faz. Se meteu a cara. Vai e faz, porque não dá pra ficar infeliz. Eu tava infeliz num trabalho, que eu nem falei no outro podcast, mas quando eu saí da UCL, que eu mudei pra essa região, fui trabalhar numa outra universidade, que é uma universidade boa, mas as aulas eram tinha muita aula que não era in person. Não era da grade, assim. Não era do currículo. Não. Era muita aula online. E eu não tava dando certo com isso. Foi depois do Covid. Sim. Eu queria sair, eu queria ter contato com as pessoas. E aí eu tava com um salário bom. E não fazendo muita coisa, mas eu tava assim, reclamona. Eu falei, não. Aí eu larguei tudo. E você mete a cara.
É isso que você tem que fazer. Exato. Eu acho que existe esse medo do... Ai, mas eu não tenho ali um negócio fixo. Mas você pode ganhar muito mais além do negócio fixo. E não é... mas é fácil pra ela, porque ela tá na Inglaterra. Tá, eu ganho em Libra, mas eu pago todas as minhas contas em Libra também. Imposto. Eu não tenho... Imposto, tudo em Libra. Eu não tenho, tipo... Ai, eu tô com dívida nisso aqui, vou pedir dinheiro emprestado pro meu pai, pra minha mãe... Porque se eles vão me mandar qualquer coisa em real, não dá pra eu pagar a minha conta aqui. Eu não tenho ninguém pra ir perguntar. Então, não tem desculpas mesmo, entendeu? Tem que ir. Tem que jogar a cara. Tem que jogar a cara. E não é fácil. Não é todo dia que a gente tá assim, né? Gravando podcast. Com certeza. Eu já te falei, eu tô meio que... Eu acho que eu tô gripando. Eu falei, não posso gripar. Semana que vem vai ser... pauleira. Eu trabalho de sábado a domingo, né? A sexta da semana que vem. Eu não Sim, vou parar. Não vai parar. Então, não é fácil. Sim. Não é vida de Instagram todo dia, né? Não, gente. É vida real. É vida real. É duro. É duro, mas que compensa. Muito. Compensa mais que você tá construindo algo pra alguém, né? Você tá construindo pra você. Pra você. É muito... Eu acho que eu tô assim... financeiramente, na minha carreira, eu tô... É uma das épocas que eu tô mais feliz, assim, que eu faço o que eu quero. Sim. Literalmente. Estamos aqui, que ela vai depois atender paciente, né? Não sei o quê. Então, é a liberdade, né? Liberdade de poder relaxar e isso. Não, vou atender paciente, aí a gente vai fazer um pouco de turismo. Tudo no mesmo dia. Se eu estivesse trabalhando no hospital, você ia ter que ficar me esperando até eu acabar o turno. Sim. E eu não dou mais conta disso. Não é pra mim. Também não é mais pra mim. Que bom. Então tá, né? Carol, foi uma honra te ter aqui com a gente, né? Obrigado por compartilhar, né, a tua vivência, a tua generosidade aqui, de ter tirado esse momento, né, da sua vida com 1000 empregos, 1000 correrias para estar aqui falando de processamento auditivo no AASE. E assim, é uma honra também, né, te ter como professora agora no curso, né, para dar uma força ali nessa parte de compreensão dos aparelhos auditivos, do que é aqueles gráficos, né? Como que o aparelho precisa estar para realmente que o treinamento auditivo seja fluido, né? E agradecer muito sua recepção, né? Que você foi aqui e falei, gente, meu Deus, vou ter que mandar... Hoje falei para ela, vou ter que mandar uma cesta de café da manhã quando ela estiver no Brasil. Não, eu vou lá, eu vou tomar o café lá na sua casa, não preocupa não. Pode deixar. Pode deixar. Anotado. Não, mas muito obrigada de me convidar. Eu fui promovida de aluna para professora. Muito obrigada de ter vindo também. É super legal. E eu acho que esse negócio que a gente está fazendo tem futuro. É muito legal, assim, de achar alguém que dá um match, igual. Né? Isso. Dá um match. Isso. Que isso eu te falei, né? Que às vezes não é algo tão simples de encontrar, assim, realmente a pessoa que esteja na mesma vibe, na mesma energia, na mesma sintonia e que esteja disposta a ajudar as pessoas a crescer também. Então tá. Obrigada, Carol. Gente, a gente se vê aí num próximo episódio e acompanhem aí acompanhe o Instagram da Carol, acompanhe ali no Instagram também, que a gente vai sempre estar postando ali algumas novidades. Tchau, tchau. Tchau.